O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o professor Robione Landim, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos conversando sobre Nietzsche e o cristianismo. E no final do primeiro bloco, não é, Robione, a gente falava sobre a possibilidade de observar um outro cristianismo que talvez o filósofo não tenha percebido. Existe, na sua avaliação, um cristianismo que não seja propriamente esse cristianismo negador da vida que o filósofo destacou na sua filosofia, no seu pensamento? Sim. Veja que, na medida em que eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, os meus estudos, vale lembrar Muitos anos, não é, Robione? Você ficou o quê? Total, você já tem mais de 6 anos. Mais de 6 anos, vale lembrar, então, que um dos livros que eu tomei como referência do pensamento de Nietzsche foi o Anticristo. Né? Ele foi escrito em 1888, mas publicado depois em 1895. No livro O Anticristo, o Nietzsche separa bem aquilo que ele está entendendo pelo cristianismo e a figura de Jesus. Né? Na medida em que ele faz essa distinção, ele não está preocupado com umas questões que eram próprias do seu tempo, que é justamente de perguntar, de recuperar um Jesus histórico e um Jesus da fé. Né? A preocupação nietzschiana, na medida em que ele vai estabelecer essa distinção, não é de cunho exegético. Né? Ele não faz ali, não elabora ali no Anticristo uma espécie de uma cristologia, uma espécie de uma exegese mesmo, recuperando um estudo científico acerca de Jesus. Qual que é o interesse, qual que é a preocupação de Nietzsche, então, no Anticristo? É justamente como, na medida em que ele usa de um método, o método não é científico, é um método genealógico, ele busca justamente recuperar uma figura, a figura psicofisiológica desse Redentor. Não é? E a preocupação central do Anticristo tem a ver com o modo de vida, o modo como Jesus viveu a sua vida, a sua existência. A figura de Jesus aponta, portanto, para uma dimensão existencial. Não é? É um tipo de vida. Na medida, então, que essa é a preocupação de Nietzsche, nós vamos observando que Jesus não coincide com o aspecto de um herói, porque o modo pelo qual ele viveu a sua vida não foi pautado numa resistência, não é? Mas, então, se ele não é um herói, ele também, justamente porque ele não resiste, ele não vive a sua existência resistindo o sofrimento, se colocando de maneira contrária, mas ele tem a tônica da vida, da existência de Jesus, é o amor. Na medida em que ele, então, ama, na medida em que o verbo que acentua o modo de existir de Jesus é o amor, ele afirma a vida. É uma maneira de afirmar a vida, é uma maneira de conservar a sua existência, não mais pautada numa estrutura de pensamento dualista platônica. Então, em linhas gerais, né, porque há uma pequena crítica, né, ali também em relação a Jesus, mas de modo geral parece haver uma consideração assim, afirmativa a respeito de Jesus. Sim, ele tem... Quer dizer, positiva. Tem alguns, pelo menos no Anticristo, né? Em outras passagens, em outros textos, a gente consegue... Ele é paradoxo nessa... Mas onde está o problema, então? O problema consiste justamente o tipo de existência que foi disseminado a partir da morte na cruz, não foi esse que afirmava a vida. Não é? E aí o Nietzsche destaca bem que, a partir da morte na cruz, os discípulos buscaram um sentido para esse acontecimento.
eles não compreenderam esse acontecimento como resultado de uma existência. Né? De um sim, digamos assim. Sim, de um sim à vida. Então, na medida que eles buscaram um sentido, eles racionalizaram a vida de Jesus. E aí a pergunta para esse acontecimento foi justamente quem o matou. Né? No tempo de Jesus, a crucificação era entendida como uma maldição. Né? Então, na medida em que eles perguntam quem o matou, quem é o responsável pela morte de Jesus, eles tendem a desamaldiçoar esse acontecimento, a vida de Jesus, o próprio Jesus, né? Uma vez que eles querem encontrar um culpado, um responsável. Essa pergunta, na perspectiva do Nietzsche, de procurar um responsável, é afetado por um espírito de ressentimento que busca uma vingança. Que é um tema bastante importante também na filosofia desse autor. Né? Muito bem. Então, veja, na medida em que busca-se um responsável, um culpado, a maneira pela qual é entendida a morte é alterada, é transformada. Não é? Aí que entra na cena o Paulo, o apóstolo Paulo, como um grande arquiteto que vai... Digamos assim, o Paulo de Nietzsche, né? O Paulo de Nietzsche, exatamente. Entra na cena justamente como um grande arquiteto que vai construir, vai racionalizar a existência de Jesus a partir de elementos como a morte é entendida agora como um sacrifício, não é? Como uma tentativa de reconciliação. Ele morreu na cruz para nos salvar, né? É uma oportunidade de reconciliar os pecadores, né? Pagar os pecados dos pecadores, né? Dos culpados. Então, ou seja, introduzir uma lógica sacrificial, ao que René Girard vai entender que no cristianismo exatamente... Isso, a morte é entendida não mais no existe. aspecto existencial, mas a partir do sacrifício, a partir da salvação. O que é interessante notar, perceber nessa leitura nietzschiana é que se a morte na cruz é entendida como uma salvação, ora, está implícito aí uma avaliação da vida. Qual? De que a vida, a existência é uma prisão, de onde precisa ser libertado. Então, percebe-se que com Paulo, o cristianismo se torna uma desvalorização da vida. Eu já tive a oportunidade de conversar com pesquisadores da teologia paulina e eles falaram assim comigo: olha, Flávio, esse Paulo é bem o Paulo de Nietzsche, temos que remarcar bem que é o Paulo de Nietzsche, que, enfim, por conta também da sua tradição, sua experiência, o seu tempo, acaba fazendo essa leitura. Então, talvez os pesquisadores, os especialistas em Paulo não concordem com essa leitura que faz Nietzsche. Sim. Bem, nós estamos falando no programa de hoje sobre Nietzsche e o cristianismo, mas não é a única tradição cultural, religiosa que ele pesquisa. Ele também tem considerações sobre o budismo e parece que não sobra muita coisa, não? Sim, muito bem. Também no livro O Anticristo, Nietzsche reserva ali um espaço, alguns parágrafos, para ele compreender o budismo. E em tradição de sabedoria, né? Seria mais correto talvez falar do que o termo religião aplicado ao budismo é um pouco estranho, mas enfim. E ali, naquele momento, o interessante notar que ele compreende o budismo como mais tem um traço mais positivo em relação ao cristianismo. Por quê? Para a gente compreender essa afirmação, é preciso considerar o seguinte: o núcleo do pensamento budista é o sofrimento. Ele compreende a vida marcada pelo sofrimento. Não é?
Mas o que que faz, o que que provoca o sofrimento na perspectiva budista? Não é o devir, não é porque a vida é fluida, não é porque a vida é dinâmica que eu sofro. O sofrimento consiste justamente numa ilusão que nós temos de querer fixar, aprisionar aquilo que não é da ordem do fixável, aquilo que não é da ordem do permanente. Não é? Então, na medida em que o budismo busca combater o sofrimento, ele não vai buscar combater o sofrimento negando o devir, negando esse aspecto que constitui a realidade. Ele quer combater o sofrimento atacando justamente essa ilusão que nós temos de tentar fixar aquilo que é de uma outra ordem, daquilo que é do devir. Sim, bom, para terminar a nossa conversa aqui, nesse minuto final, como é que você vê o papel da religião, né? Mas você, Robione, né? Com todos os seus estudos, obviamente, né? Qual papel tem a religião, né? Nessa perspectiva de afirmação da vida? Muito bem. A partir dessas leituras, né, eu compreendo a religião também como uma maneira pela qual o homem vai viver a sua vida. Não é? Na medida em que a religião não é um fim nela mesma, mas é um meio, assim como outras instâncias, né, outros âmbitos, como a arte, a ciência, a religião também é um meio pelo qual o homem vai viver a sua existência, a sua vida. Robione, um prazer tê-lo recebido aqui, obrigado por você ter vindo de Juiz de Fora, especialmente para gravar aqui conosco, estar conosco, sucesso também no seu trabalho, na sua pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, você que também acompanhou os meus estudos, né, ao longo desse tempo, participou da minha banca de doutorado, agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo a você e à produção. Obrigado. Bom, o Religare de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Até lá.